Bom, depois vocês entenderem então quais são as posições oficiais dos Estados Unidos e da Ucrânia, o que que essa liberação do Biden, do uso dessa arma dentro do território russo, vai ter de impacto? E tem três pontos relevantes que eu preciso conversar com vocês. O primeiro deles é aonde que esse armamento vai poder ser usado dentro da Rússia. E, inicialmente, a ideia é que ele poderia ser usado apenas aqui, perto de Kursk, que é onde a Ucrânia conquistou um território russo e é onde estão concentradas as tropas norte-coreanas que estão ajudando os russos. E aí a ideia é que você vai passar uma mensagem política e militar para a Coreia do Norte de que ela não pode vir lutar uma guerra em outro lugar. E você vai tentar inibir e falar, olha, já que vocês vieram até aqui, nós vamos liberar armamentos mais pesados, mais sofisticados, para aumentar o custo de você estar lutando aqui. Porque certamente os Estados Unidos e o Ocidente e a OTAN estão preocupados com esse movimento de tropas norte-coreanas dentro da guerra da Ucrânia ao lado da Rússia. E aí o recado seria esse. Mas não faz sentido ser só isso, porque aí nós teríamos que dizer que a liberação do uso dessas armas tem um único objetivo, que é mandar um recado para a Coreia do Norte. E aí aquela história que eu citei no começo do vídeo, falando que um dos objetivos é colocar a Ucrânia numa posição de barganha melhor no dia 20 de janeiro, quando o Trump toma posse e vai tentar um acordo, não estaria incluída se você limitar o uso dessas armas para essa região. E, na verdade, isso já não faz sentido, porque, como eu disse para vocês no começo do vídeo, a gente já sabe que o primeiro ataque foi feito em Bryansk. Então, já saímos desse espaço e esse não foi a condição colocada pelos americanos. Não houve essa limitação. Então, o que nós temos é, sim, podem usar essa arma em território russo, não vai estar limitada onde está a Coreia do Norte, mas uma parte dessa autorização certamente mira na Coreia do Norte, mas também mira na posição de barganha que a Ucrânia virá a ter em janeiro do ano que vem. Bom, então, para resumir, essa primeira questão, que existem novas regras de uso dessas armas em território russo? Não sabemos. Não estão explícitas, formalizadas, públicas. Não são claras. A ideia de que seria restrito à região de Kursk não é verdade. Mas quantas regiões ou em que locais elas podem ser usadas? Nada disso está óbvio. Então esse tema continua em aberto. A gente tem que prestar atenção para entender se existem restrições ou se não existem. Nos próximos dias, semanas e meses, nós vamos saber, de acordo como a maneira como a Ucrânia vai usar as armas, nós vamos entender o que está colocado ali, se tem algum padrão por trás da forma como os ucranianos estão usando esses mísseis. A segunda questão importante sobre a decisão do Biden é que impacto que isso vai ter com os europeus. E aí os franceses, que têm o seu míssil de longo alcance, o Scalp, e os britânicos, que é o mesmo míssil dos franceses, que é o Storm Shadow, que também de longo alcance, até um alcance maior que o dos americanos, o que eles vão fazer com esse armamento em relação à Ucrânia? Eles vão permitir oficialmente, publicamente? Eles ainda não deram autorização para que a Ucrânia usasse em território russo. Porém, uma série de fontes já afirmam que nos bastidores ou internamente essa decisão já foi dada. Isso significa que os ucranianos podem já usar os mísseis e, nesse caso, então, os europeus estão seguindo o caminho dos americanos. A exceção, no caso, são os alemães, com a sua postura mais contida, apaziguadora, não querendo entrar em conflito, não querendo se envolver com nada geopoliticamente, mesmo depois da guerra. Eles não estão dispostos a fornecer os seus mísseis de longo alcance para a Ucrânia. E claro, o terceiro ponto é qual é a resposta dessa ação do Biden, dessa permissão do Biden para a Rússia e o Putin. Bom, assim, imediatamente o que já aconteceu, que é bastante relevante, é que o Putin alterou a doutrina militar nuclear russa.
restabelecendo novas condições para o uso de armas atômicas por parte dos russos. Em que situações a doutrina militar cuida disso, a doutrina militar nuclear, ela estabelece quais são os critérios e as regras para os russos usarem as suas bombas atômicas. E ela diz que em caso de um conflito com uma potência atômica, se essa potência atômica estiver indiretamente ajudando um inimigo que estiver atacando o território russo, isso já é suficiente para acionar o gatilho do uso de armas atômicas por parte da Rússia. Para quem não acompanha e não está acostumado com esse assunto, tá vendo o mundo desse jeito e escuta uma notícia dessas, fala, pronto, a Terceira Guerra Mundial vai começar amanhã. Não, não é nada disso, gente. Isso é o Putin usando retórica, latindo, estridente, fazendo o seu show de ameaça do jogo absolutamente natural e comum. Mas ninguém inicia uma guerra atômica por nada e principalmente quando está ganhando. Você vai usar uma bomba atômica quando você está correndo o risco de ser derrotado. E nesse caso, a Rússia está ganhando a guerra na Ucrânia. Lentamente, mas com passos consolidados. Ela não está em recuada, as linhas de frente russa não estão a ponto de colapsar, então não existe o perigo real e imediato disso acontecer. E mesmo se tivesse nessa situação, perder a guerra da Ucrânia não é perder o seu território. Nós não estamos perto de uma guerra atômica porque um míssil de longo alcance foi permitido que a Ucrânia usasse contra a Rússia. Vale lembrar, e não comentei aqui, mas a Ucrânia ataca o território russo o tempo todo, com drones e de outras formas, com sabotagens, explosões e inclusive conquistando já um grande território, um território substancial nessa região aqui, e nada disso acionou uma guerra atômica, e nem vai, porque o Putin não é irracional, ele tem o seu jogo estratégico e ele está jogando dentro disso. Então, isso não vai acontecer. O que pode acontecer, e isso é que o Ocidente está prestando atenção e está preocupado, é o que a gente chama de uma escalada horizontal. Uma escalada vertical seria o aumento, né, do conflito neste local, na Ucrânia, na guerra com a Ucrânia. Uma escalada horizontal é colocar o eixo das ditaduras para funcionar a todo vapor por todos os cantos. Ou seja, criar outros conflitos ou intensificar os outros conflitos que o eixo das ditaduras já está operando em diferentes lugares. No caso aqui, um exemplo importante são os Houthis, que estão aqui, os Houthis estão aqui no Iêmen e daqui eles estão obstruindo a passagem no Mar Vermelho e com isso prejudicando o canal de Suez e a navegação toda de uma das artérias mais importantes de logística do mundo todo. E os russos têm ajudado os Houthis. Parece que a localização dos navios que foram atingidos pelos mísseis dos Houthis aqui do Iêmen foram dadas pelos russos, passadas via o Irã. E, além disso, eles estão cogitando dar mais armamento para os Houthis e outras armas mais sofisticadas. Tudo isso é uma escalada horizontal porque dá mais força para os Houthis e vai criando outros problemas.